Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos abordar um assunto sobre condições de alinhamento de três pontos. Ou seja, nós vamos trabalhar com aqueles pontos das matrizes, tudo bem? É uma coisa simples, porém, vamos lá. Então olha aí. Condições de alinhamento de 3 pontos. O alinhamento de 3 pontos pode ser determinado aplicando o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3. Ao calcular o determinante da matriz construída utilizando as coordenadas dos pontos em questão e encontrando o valor igual a 0, podemos afirmar que existe colinearidades de 3 pontos. Observe os pontos no plano cartesiano a seguir. Então, como vocês ficam observando aí, nós temos o eixo Y e o eixo X. Nesse caso aí, o Y1 com X1 vai dar o ponto A, o Y2 com X2, ponto B, X3 com Y3, ponto C. Então, quando a gente fala desses pontos, tá? A gente está falando daquelas multiplicações onde nós temos a diagonal principal de uma matriz e a diagonal secundária, que é a do outro, tá? Então, nós temos aí multiplicações entre termos. Então, vamos lá continuar. Então, observe aí. Nesse ponto A, nós temos aí o X1 e o Y1, ponto B, o X2, Y2, ponto C, X3, Y3. Então, observem bem que nós temos aí uma matriz dada, X1, Y1 e 1, tá? Como ele é de modo 3, de ordem 3, então a gente tem que acrescentar uma unidade para transformar ele em ordem 3, sendo ele a matriz igual a 0. Então vejamos aí, quando é nesse caso, nós podemos aí pegar os 2 primeiros termos e jogar após, para termos uma multiplicação de termos, sendo ele nas ordens decrescentes, x1, y2 e 1, tá? Nós temos aí uma multiplicação da diagonal principal. Já a mesma coisa vai acontecer acima, y1 vezes 1 vezes x3. E o último, 1 vezes x2 vezes y3. Então, pessoal, nesse caso de multiplicação, nós temos que observar muito. Eu vou deixar aí na frente já um exemplo, tudo bem? Então, vamos ver um exemplo agora. Então, observe aí o que a gente estava falando. A gente saiu daquela fórmula normal, vamos para um exemplo direto, que é mais prático e simples. Olha aí o exemplo 1. Dados pontos A, né, que é 2 e 5, o B, 3 e 7 e C, 5 e 11. Vamos determinar se estão alinhados. Então, vamos lá. A matriz aí, ela representa aquele primeiro momento que a gente viu agora, igual a 0, sendo acrescentado pelos números 1, os termos para formar ela de ordem 3. Então, observe, na primeira matriz eu vou ter 2, 5 e 1 na primeira linha, 3, 7 e 1 na segunda linha, 5, 11 e 1. Para me fazer a multiplicação, eu pego as 2 primeiras colunas e coloco um pouco mais à frente. E faço uma multiplicação de termos usando a diagonal principal, que é essa linha vermelha. Aí eu começo a multiplicação de cima para baixo. 2 vezes 7 vezes 1. Esse asterisco que vocês estão vendo aí, ele representa o sinal de multiplicação, tudo bem? Então, 2 vezes 7 vezes 1, primeira linha. 5 vezes 1 vezes 5. Terceira linha vermelha, 1 vezes 3 vezes 11. Está ali embaixo o resultado, tudo bem? Então, aí nós temos a multiplicação dos números e o resultado.
Observe que esse resultado eu vou usar daqui a pouco. O 14, o 25 e o 33. É o resultado da minha multiplicação da diagonal principal. Já na diagonal secundária, a gente vai trabalhar o inverso. Só que a gente tem que lembrar, sempre vai usar o sinal negativo lá em cima. Tudo bem? A gente sempre tem que lembrar disso. Então, nós podemos fazer toda a multiplicação e colocar o resultado dentro de um parênteses, que ficaria muito mais simples e prático de trabalhar. Então, eu vou fazer 1 vezes 7 vezes 5, lembrando que eu estou fazendo um negativo. Próximo, 2 vezes 1 vezes 11. E o terceiro aqui, 5 vezes 3 vezes 1. A minha multiplicação que eu acabei de fazer foi na linha azul, o chamado diagonal secundária. Está aqui? Então, está aqui bem em cima, como vocês estão vendo. 1 vezes 7 vezes 5, 35. 2 vezes 1 vezes 11. E 5 vezes 3 vezes 1. Temos aí os resultados. 35, 22 e 15. Olha a somatória da diagonal principal com a somatória da diagonal secundária. Só que nesse meio termo, observe que eu coloquei entre parênteses. A diagonal principal eu deixei de vermelho, como representa aqui. Tá? E a diagonal secundária eu deixei de azul, como representa a matriz. E aquele sinal negativo? São os sinais das diagonais quando a gente vai trabalhar com a secundária, tá? Então, soma-se 14 mais 25 mais 33 é igual a 72. Menos 35 mais 15, 50 mais 22, 72, que é igual a 0. Então, olha aí, os pontos somente estarão alinhados se o determinante da matriz quadrada, calculado pela regra de Sarros, é igual a 0, for igual a 0. Tudo bem? Então vamos ver aí outro exemplo. Observe aí a mesma situação. Considerando os pontos A, 2 e 2, B, menos 3 e menos 1, C, menos 3 e 1. Verifique se eles estão alinhados. Mesma situação. Observe aí a matriz. O que é que eu já deixei representado aí? Eu tirei as duas primeiras colunas e puxei para a minha direita, para que eu faça a multiplicação das diagonais principais e diagonal secundária. Tudo bem? Então vejamos. A gente fez lá a multiplicação. Vamos fazer aqui sem as linhas. 1 vezes menos 1 vezes menos 3. 2 vezes 1 vezes 1. Quer dizer, pessoal, perdão, eu estou multiplicando secundária, tá? Vou multiplicar principal primeiro. 2 vezes menos 1 vezes 1, tá? 2 vezes 1 vezes menos 3. 1 vezes menos 3 vezes 1. Então, aqui eu multipliquei a minha principal, diagonal principal. Tá aqui. E a minha diagonal secundária, o que está aí é a multiplicação de lá. Então, vou deixar aqui. É 1 vezes menos 1 vezes menos 3, que é igual a 3. 2 vezes 1 vezes 1, que é igual a 2. E 2 vezes menos 3 vezes 1, que é igual a menos 6. Sendo assim, nós temos aí dois resultados. Olhe acima e olhe abaixo. A principal nós vamos ter menos 2, menos 6 e menos 3. Então, eu vou colocar naquele parênteses ali embaixo, tá? No primeiro parênteses, menos 2, menos 6, menos 3. Na secundária, nós temos 3, 2 e menos 6. Se observar bem, observe que entre os dois parênteses eu coloquei o sinal negativo. Tudo bem? Então, soma tudo que tem no primeiro parênteses. Vai ser igual a menos 11. Menos o que está fora do parênteses, ficou ali depois do 11. E 5 menos 6 é igual a menos 1. E menos com menos é mais. Então, vai ficar 11 menos 11 mais 1 é igual a
menos 10. Pelo resultado do determinante da matriz, verificamos que os pontos não estão alinhados. Por quê? Vai estar alinhado, pessoal, ele precisa estar com 0, certo? O ponto tem que estar em 0. Então, aí ele vai estar em menos 10, isso não confirma. Então, vejamos aí o exemplo 3, na mesma situação, só que ele aqui é bem melhor, tá? Para quais valores reais o K, os pontos 6 e K, 3 e 4, 2 menos K e 2 são colineares? Então vamos ver a resposta. Dizer que os pontos são colineares é o mesmo que dizer que eles estão alinhados. Dessa forma, devemos fazer o cálculo do determinante e igualá-lo a 0. Então vamos lá. Observe que aí eu peguei a matriz, tá? E puxei as duas colunas para o meu lado direito. Envolvendo isso, o determinante nós vamos obter multiplicação de diagonal principal, tá? Menos K ao quadrado mais 3K mais 10, que é igual a 0. Ou seja, K ao quadrado, que eu vou ter que tirar aquele negativo do K, né? E transformar ele num positivo. K ao quadrado menos 3K menos 10, que é igual a 0. Resolvendo isso aí, nós vamos ter uma equação simples, tá? Do segundo grau. Ou seja, uma equação que nós obtemos acima, onde o K é igual a 5 ou o K é igual a menos 2. Então aí a gente pode ver, pessoal, que nesse ponto ele não vai obter o resultado que a gente mais espera. Mas ele comprova sim, porque ele igualou a 0, tá? A gente conseguiu igualar ele a 0. Observe esse próximo exemplo. Utilize a condição de alinhamento de 3 pontos para verificar se os pontos A, 1, 1, B, 2, 2, matriz C, 3, 3, pertencem à mesma reta, calculando o determinante da matriz M abaixo, através da regra de Sarros. As regras, pessoal, é só pegar as duas colunas primeiras e colocar após a matriz e fazer a multiplicação das diagonais. Então vamos dar uma olhadinha. Olha aí o que eu fiz. Peguei as duas colunas, joguei ao lado direito e faço a multiplicação. Então meu determinante M é 2 vezes 1 vezes 1, mais 1 vezes 1 vezes 3, mais 1 vezes 2 vezes 3, menos, porque agora eu vou puxar para o meu lado secundário, menos 3 vezes 2 vezes 1, menos 3 vezes 1 vezes 1, menos 1 vezes 2 vezes 1. Então, o meu determinante M aí vai ser igual a quanto? A 2 mais 3 mais 6, menos 6, menos 3, menos 2. Ou seja, o meu determinante aí é igual a 0. Conclusão, os pontos A, B e C estão alinhados corretamente. É só observar aí no gráfico, tá? Observe que 1 combina com 1, 2 com 2, 3 com 3. E assim vai ser ele sucessivamente, se fosse caso necessário. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula!